Herbert Prochnow disse que haverá determinado tempo quando nós precisaremos decididamente escolher a direção que seguiremos ou o redemoinho dos eventos fará a decisão por nós. Zedequias não teve coragem de fazer o que era moralmente correto. E o que ele não fez em tempos de paz, ele não conseguiu fazer quando as coisas ficaram complicadas. Cercado e dominado é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, caso você seja novo aqui, inscreva-se para participar conosco. Deixe também o seu like, o seu comentário e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. Zedequias foi o último rei a governar Judá antes de Nabucodonosor levar o povo cativo para a Babilônia. Ele teve todas as oportunidades para fazer o que era certo e fazer diferença para o seu povo e também servir como testemunho para as outras nações. Mas ele escolheu entrar para a história de um jeito bem negativo. Em 2 Crônicas 36, 11 a 13, nós podemos conhecer um pouco mais sobre a personalidade de Zedequias e como ele influenciou a nação que estava sob sua responsabilidade. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora ele tivesse jurado lealdade em nome de Deus. Zedequias era um homem duro e teimoso, e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. O mau exemplo de Zedequias influenciou diretamente os chefes dos sacerdotes, que por sua vez influenciaram o povo. E veja só o que aconteceu na sequência. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor, que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Jeremias foi um dos profetas a quem o povo e o rei não deram ouvidos. Ele sempre estava insistindo, clamando para que a advertência fosse atendida, mas não adiantava. Teve uma ocasião em que Zedequias achou que, conseguindo a ajuda do Egito, ele se livraria de Babilônia. E como Babilônia abandonou o cerco a Jerusalém por um tempo, Zedequias teve a cara de pau de pedir que Jeremias orasse e pedisse que Deus livrasse Judá de Babilônia. Mas a resposta de Jeremias foi bem simples. Deus já disse o que vai acontecer. Ele não vai mudar. Babilônia vai levar Judá como cativo. Havia ainda alguns justos em Jerusalém e eles deram ouvidos ao profeta. Por isso, eles tomaram a Arca da Aliança e a esconderam em um lugar seguro. Com profunda tristeza, eles esconderam a Arca em uma caverna. Ela foi escondida de Israel por causa de seus pecados e nunca mais seria devolvida a eles. A Arca Sagrada ainda está escondida. Percebendo que seu trabalho ali em Jerusalém não tinha mais nenhuma função, Jeremias se preparou para sair e deixar a cidade. Mas ele foi acusado de traição, de estar se aliando aos babilônios. Por isso, ele foi espancado e foi preso na casa de um secretário do governo. Zedequias queria muito ouvir uma mensagem positiva, por isso mandou buscar secretamente Jeremias. E ele perguntou: há alguma mensagem do Senhor para mim? E Jeremias respondeu: sim. Você será entregue na mão do rei da Babilônia. E agora, onde estavam todos aqueles profetas que tinham pregado uma mensagem de paz, de felicidade, dizendo que nada disso aconteceria, que o castigo divino não viria? Jeremias continuou firme naquilo que ele estava dizendo desde o começo, que Deus cumpriria o que ele tinha dito. Jeremias então apelou ao rei para que ele não fosse mandado de volta para a prisão, senão ele morreria ali. Zedequias permitiu, então ele foi deixado preso no pátio da guarda, e ele receberia uma porção de pão diário enquanto ainda estivesse na cidade. Os príncipes que tinham acesso a Zedequias insistiam que Jeremias era um inimigo do povo e por isso ele deveria ser condenado à morte. Zedequias não tinha coragem moral para ficar do lado do profeta, mas também não desacreditava nele. Ele queria agradar aqueles que estavam à sua volta. Inclusive, ele fez o que os príncipes pediram
E assim Jeremias foi lançado num poço de lama. Deus usou um etíope, oficial do palácio, para interceder com Jeremias para que ele fosse levado de volta para o pátio da guarda. Zedequias então consultou Jeremias mais uma vez. Ele queria ouvir uma mensagem de que tudo ficaria bem, mas ao invés de se humilhar e pedir perdão pelos seus pecados, ele ficou oscilando. Ele era alguém fraco e medroso. Por fim, ele pagou um alto preço pelo pecado da desobediência e da fraqueza. Nós lemos o que aconteceu em seguida aqui. O inimigo varreu a cidade como uma avalanche poderosa, destruindo-a por completo. Os exércitos hebreus fugiram atordoados. A nação foi conquistada. Zedequias foi levado como prisioneiro e seus filhos foram assassinados diante dos seus olhos. O rei foi levado de Jerusalém como um escravo, foi cegado e quando chegou em Babilônia morreu de forma terrível. Pior ainda foi o que aconteceu com o templo de Jerusalém. Os babilônios o incendiaram, derrubaram o muro, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor. Os chefes dos sacerdotes, os oficiais, os príncipes foram levados para a Babilônia, onde eles foram executados como traidores. E quanto a Jeremias, ele foi libertado e tratado com respeito pelos babilônios, mas ele preferiu ficar com aqueles que foram deixados para trás para cuidar das vinhas e dos campos. Jeremias escreveu suas lamentações, demonstrando a profunda tristeza que ele teve ao ver que aqueles que deveriam ser a luz do mundo acabaram se perdendo. Quando se trata das ordens de Deus, devemos ser obedientes e confiar em sua palavra, seja ela dita pessoalmente ou por meio de seus profetas. A coragem é característica de quem confia em Deus. Já o medo, a fraqueza, a covardia são traços que precisamos evitar a todo custo. Quanta desgraça e sofrimento Zedequias poderia ter evitado se tivesse declarado com coragem e firmeza que acreditava nas profecias do profeta, das quais metade já tinham se cumprido. Ele deveria ter dito: obedecerei ao Senhor e salvarei a cidade da ruína total. Amo a verdade, odeio o pecado e seguirei o conselho do poderoso de Israel. O povo teria respeitado o espírito corajoso de Zedequias, e aqueles que estavam vacilando entre a fé e a incredulidade teriam se posicionado com firmeza ao lado do direito. A coragem e a justiça de sua atitude teriam inspirado a admiração e a lealdade em seus súditos. Judá teria sido poupada do derramamento de sangue, da fome e do fogo sem medidas. É isso aí, espero que você tenha aprendido uma lição valiosa com essa história. E agora chegamos no momento dos abraços. E vamos começar sem mais demora. O primeiro abraço vai para a base Friend Zone, da igreja do Vale do Sol da cidade de Curitiba, Paraná. Também para os adolescentes e professores da base Diferentim, da cidade de São Miguel Paulista, São Paulo. Para Daniele Pinheiro, líder do Ministério de Adolescentes da Associação Sul Rio Grandense. Para a base Elion, da igreja de São Conrado, da cidade de Aracaju, Sergipe. Também para os adolescentes, a professora Vanessa, da igreja Jardim Ariane, da cidade de Redenção, Pará. Para todos os adolescentes das bases da Associação Bahia. E para finalizar, com os adolescentes da igreja de Ponte Rasa, da cidade de São Paulo, São Paulo. Que bom que você ficou com a gente até o final. Se você gostou deste vídeo, não deixe de comentar, coloque o seu like aí e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!